Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 329º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo um bocado louco. Isto porquê? Porque eu estou aqui a gravar em condições super adversas, ok? É verdade, mais uma vez, pá, a existência deste podcast sem risco, porque eu neste momento estou a gravar ao estilo de José Lopes e de João Silva e estou a gravar num carro, ok? É verdade, estou a gravar num carro. Não é a primeira vez que este podcast tem episódios gravados no carro, mas normalmente são em viagem, ok? Qual é que é o problema? Pá, derivado a vários eventos, que muitos deles ainda não podem ser mencionados neste episódio, a única altura que tive para gravar o podcast foi hoje, dia 12 de Abril, às 16h15, ok? E onde é que eu estou? Pá, estou num parque de estacionamento nas traseiras de um edifício, é verdade. E pá, eu espero que o som esteja bom. E qual é o maior stress? Pá, o maior stress é que se eu precisar de retirar o carro, vou ter de interromper a gravação, ok? Porque isto é um estacionamento, mas é tal cena, pá. Não tem assim lugar para muitos carros e para um sair, o carro imediatamente à frente tem de se retirar. Por isso, eu utilizei aqui aquela cobertura de alumínio, estás a ver, que se mete no vidro quando está a sol para evitar que o carro aqueça. Meti essa proteção aqui para ter assim um pouco mais de privacidade. Do meu lado direito tenho um muro de pedra, ok? Do meu lado esquerdo tenho então uma loja que, pá, provavelmente está a ser montada porque ela só tem aqui umas mesas e umas cadeiras, por isso provavelmente será montada para depois abrir então um novo negócio. Ontem, eu e a senhora engenheira estivemos aí num evento, ok? Num casamento, que será tema para o próximo episódio. Por isso, pá, vamos começar já a trabalhar neste episódio, até porque o tempo é curto. E pá, antes de mais, para começar, pá, tenho de falar na urgência de usar calções. É verdade, já estou a usar calções há 2 semanas, por isso está aberta a época do calção, a época de mostrar a perna, ok? A época de ser objetificado por senhoras de 50 anos no trabalho. É verdade, cheguei a esse ponto, cheguei ao auge da minha vida em que sou um ícone sexual para senhoras de 50 anos. Que mais do que uma vez disse, boa perna, Zé. E eu, pois é, mas sou de senhora engenheira. Isto porquê, pá? Isto porque, lá está, no trabalho é bué da quente e depois, no trabalho há 2 extremos, que é, ou é o bué da quente, ou então liga-se o ar-condicionado bué da frio e depois parece que estamos no inverno, porque lá está, porque vim de calções. Por isso, pá, estamos em Abril, eu sei que é o mês das águas 1000, mas pá, estão quase 30 graus. Por isso, claro que temos de andar de calções. Por isso peço a todos os colegas de trabalho que adotem esta indumentária para que o ar-condicionado seja colocado numa temperatura que toda a gente esteja bem, ok? E não, eu não sou obrigado a ter frio só porque eu vim com a indumentária apropriada para o calor que está, mas depois alguém continua a ser irresponsável e continua a vir de calças e depois estamos a passar frio, sem necessidade nenhuma. Depois, pá, outra cena relacionada com o trabalho. Eu descobri que trabalho numa influencer. Basicamente, eu achava que era uma empresa do ramo automóvel, mas não, é uma influencer, ok? É basicamente uma influencer de Instagram. Isto porquê? Porque, pá, no espaço de 1 ano, ou assim, a empresa fechou bué parcerias, ok? Fechou bué parcerias. Imaginem, nós já tínhamos o seguro de saúde, ok? Que eu nunca usei. Depois também já tinha uma parceria com uma ótica, que dá sempre descontos loucos, mas quem já usou esses descontos já disse que, mesmo com os descontos, e são tipo descontos de 50% e o caralho, continua a ser mais barato comprar noutras óticas do que nessa ótica que tem então a parceria. Depois também se fez uma parceria com uma fisioterapeuta, ok? Também se fez uma parceria lá com uma escola, e entre aspas, com umas terapeutas assim meias estranhas, acho que isso também é parceria. E agora, pá, a última parceria é com um ginásio, pá, um ginásio, entre aspas, porque aquilo é um estúdio de CrossFit, acho eu. E pá,
E pá, já estive mais longe de ter 10% de desconto em restaurantes e o caralho, só porque trabalho naquela empresa, ok? Estamos a caminhar para isso. Daqui a pouco eu só digo em que empresa trabalho e dizem-me, ok, vamos tirar aqui 10% do valor total, porque pá, é o que falta. É o que falta. E lá está. E não sei até que ponto isso é interessante. Mas pronto, é a estratégia de marketing que esta influencer está a seguir. Ok, que eu aqui o alumínio. Ok, percebi que não posso estar aqui a mexer no alumínio, porque se ele estiver minimamente seguro é melhor não mexer, senão ele vai cair. Mas pronto, como eu estava a dizer, pá, é a estratégia de marketing desta influencer. Eu continuava a achar mais graça receber essas parcerias todas em dinheiro e eu depois gastar o meu dinheiro onde quisesse. Mas pá, é a estratégia usada, por isso. Já. Depois, então, ainda relacionado então com o casamento que eu e a senhora engenheira fomos ontem. Nós nesta semana andámos então em correria, ok? Porque ela ainda precisava de provar o vestido a ver se estava bom, eu precisava de provar o fato a ver se estava bom, eu precisava de uma camisa, eu precisava de uma gravata que combinasse com o vestido, que isto fica já aqui ponto assento para o próximo episódio, que é: meninas, escolham vestidos de cores que chineses vendam gravatas, ok? Isso depois também foi outra cena, que nós na busca incessante por gravatas fomos aos chineses, porque lá está, pá, eu provavelmente só vou usar aquela gravata uma vez na vida, ou então quando a senhora engenheira voltar a usar esse vestido, e pá, fomos a uma loja dos chineses e dizemos, onde é que estão as gravatas? E ele indica-nos assim para um canto em que pá, só tinha aquelas gravatas com o elástico atrás, estás a ver como os putos usam? E eu disse à senhora engenheira, olha, eu já usei assim uma na minha primeira comunhão, mas pá, também chinês, é preciso perceber minimamente da cultura portuguesa para perceber que ninguém iria usar uma gravata daquelas a não ser no gozo. Mas então pá, estava bué da fodido encontrar uma gravata que combinasse com o fato de senhora engenheira, mas pá, eu consegui, ok? E este olho de lince, este olho de falcão conseguiu encontrar uma gravata que combinasse, que era tipo uma cor que combinava mais ou menos com os sapatos de senhora engenheira e depois tinha ali uns detalhes que eram exatamente a cor do vestido, pá. E se isto não é uma prova de amor, não sei o que é, ok? Mas então, tive de ir ao alfaiate, isto tudo, lá está, enquanto o carro ainda está no mecânico. O C3 ainda está no mecânico, ainda ando sem C3, estás a ver? E então, fui ao alfaiate. O fato ainda estava largo, tipo, as calças estavam perfeitas, mas o casaco ainda estava largo. Ele, foda-se, tu emagreceste mais do que eu. E eu, meu, chupa, caralho. Não, para terem uma noção, aquele fato foi comprado no pós-pandemia em que eu tinha, sei lá, mais 10 ou 15 quilos de coque que tenho atualmente. Por isso, notava-se alguma diferença. Depois, então, fui ainda à Zara comprar uma camisa, ok? Que era o sítio onde tinha uma camisa branca mais barata. Que depois coincidiu por ser igual à do irmão de senhora engenheira, mas pá, é o que é, também é uma camisa branca, ok? Não tenho assim muita cena para saber. Depois então voltei ao alfaiate, trouxe o fato, depois fomos provar então o vestido de senhora engenheira, também estava bom, e pá, e finalmente conseguimos ter ali as cenas alinhavadas para o casamento. Pá, no alfaiate, ele é sempre um pouco estranho, porque, imagina, eu disse-lhe que o casamento era na semana anterior, que era para ter a certeza que o fato estava pronto. Porque é preciso isso. É preciso dizer que é numa data anterior, porque senão se diz só no dia e ele chegas ao dia e ainda não está pronto. E então eu tive, quando fui lá buscar o fato, tive uma amostra do que é que aconteceria se eu dissesse só para o dia. Isto porquê? Porque estava lá uma senhora que queria ir buscar umas calças e ele andou ali no meio daqueles tecidos todos, daquela tenda toda, à procura das calças, não as encontrava. Quando as encontrou, disse à senhora, já me esqueci para o que é que era. E ela, era para cortar um bocado, porque elas estão grandes, não sei o quê. Pronto, amanhã estão prontas. Mas tipo, se fosse um fato, já não dava para ser o amanhã. Ok? Porque se era para aquele dia, era para aquele dia. Isto tudo enquanto uma senhora idosa estava a receber uma chamada e estava a falar em alta voz, mas com o telemóvel encostado ao ouvido, ok? Como se fosse uma chamada normal. E então eu estava a ouvir a conversa toda em que elas estavam a fofocar sobre alguém que agora até está melhor, ou não sei o quê, mas já deu uns problemas à mãe, não sei o quê, não sei o que mais. Depois a outra pessoa, acho que devia ser filha dessa senhora, porque ela estava a dizer, mãe, tu também dizes cada coisa, e ela, e não é verdade, não sei o quê. Por isso, assim uma cena minimamente interessante.
Mas pronto, isto foi tudo cenas que aconteceram esta semana. E agora vou falar do acontecimento do fim de semana passado, que foi, lá está, foi um dos pontos altos do nosso ano no que toca a consumo de cultura, que foi o solo da Luana do Bem, no Espaço Vita em Braga, que foi o solo Crente, que é o primeiro solo dela. Nós já a tínhamos visto em situações diferentes. A senhora engenheira tinha-la visto há 5 anos, eu tinha visto para aí há 2, com o Zé Lopes no... Acho que também foi no Espaço Vita, exato, a abrir para o Diogo Batáguas. Depois, então, estávamos ansiosos, com o nível de ansiedade diferente, porque a senhora engenheira, como a tinha visto há mais tempo, não tinha achado assim tanta piada, eu estava super seguro. E então fomos, começa com o Rui Mirama, que é um gajo que eu também vou seguindo algumas cenas. Segui, por exemplo, o Nós de Gravata, quando ele, o Daniel Carapeto e o Tiago Almeida, acho eu, faziam essa cena no YouTube. Depois também acho que segui mais algumas cenas dele. Mas lá está, é assim um nome ainda pouco conhecido. Teve ali uns 10, 15 minutos para aquecer o público. Teve um beat muito engraçado sobre dar sangue e também sobre animais domésticos, mas principalmente tudo de dar sangue foi mais engraçado, porque lá está, o dos animais domésticos é assim um pouco mais do mesmo. Tem ali alguns ângulos interessantes, mas não é assim nada totalmente novo. O de doar sangue eu achei bué piada. Achei bué piada porque nota-se que ele tem ali alguma graça natural, estás a ver? E então gostei muito. E depois, vem então a Luana do Bem e tipo, primeiro, o texto não é o melhor que já vi. Para mim o melhor que já vi ao vivo continua a ser Manuel Cardoso, mas está forte. Nós depois íamos a discutir pelo caminho e eu até o queria comparar a Manuel Cardoso, mas a senhora engenheira disse para amansar e para ter calma e disse, não, eu acho que ainda não está nesse nível. Ok, analisando friamente talvez não esteja, mas depois a nível de presença de palco, está o melhor do que já vi em Portugal. Uma confiança do caralho e uma facilidade de levar o público para onde ela quiser, estás a ver? Talvez, lá está, ter estado na tour com o Batáguas tenha ajudado. E nota-se até algumas parecenças com o humor do Batáguas, mas ela tem um estilo próprio dela. Ok, tem um estilo próprio dela e tem um ou outro beat muito fortes. E depois, lá está, depois tu mais ou menos a meio do espetáculo, acho que vais descobrindo o porquê do título Crente e que lá está, e que faz sentido e que é um elo de ligação para todo o espetáculo, que basicamente é quase um espetáculo de homenagem a uma pessoa da família dela. Ok? E então gostei muito. Gostei que, sei lá, na sala estavam para aí uns 20 engenheiros e ela malhou forte e feio em engenheiros. Ok? Malhou forte e feio em engenheiros. E eu então, como quase marido de uma senhora engenheira, senti ali um abracinho quente e depois, também atacou de caralho um gajo que caiu no erro de dizer que tinha ido ao espetáculo obrigado. Tinha sido a namorada a comprar bilhetes, ele nem gostava muito da Luana do Bem e então foi ao espetáculo obrigado, contrariado. E tu não podes fazer isso. Não podes fazer isso porque é tal cena, porque a partir daí, claro que ela te ia atacar para caralho. Mas pronto, mas gostei muito. Notava-se que o público estava totalmente na mão dela. Acho que ninguém pode sair daquele espetáculo e dizer aí foi uma merda, mesmo o gajo que foi obrigado. Se o gajo que foi obrigado disser isso, então a Luana do Bem picou foi pouco. Porque eu cheguei ao ponto de sair do espetáculo e doer-me os maxilares de tanto me rir. Por isso acho que é o maior elogio que tu podes fazer a um stand-up comedian, ok? É doer-te os maxilares de tanto te rir. Por isso gostei muito. Não sei quais é que são agora as próximas datas, nem sei se ela, provavelmente aqui no Norte, se calhar só estará no Porto, talvez, porque ela já esteve em Guimarães, já esteve agora em Braga, 2 datas, por isso não sei. Isso também foi engraçado, que foi, eu como na altura, nós éramos para comprar para Guimarães, porque ficava-nos mais perto, mas depois deixei passar, mal vi em Braga, comprei, e lá está. E eu só tinha visto uma data. No dia anterior vejo a story dela e do Rui Mirama e eu, queres ver que eu me enganei no dia? Tipo, bateu-me aquela ansiedade do caralho e depois fui ver não. Ok, afinal é só amanhã. E depois é que ela disse que tipo,
a data que nós fomos foi a primeira que abriu, mas depois como esgotou, abriram outra data que tinha sido no dia anterior. Mas gostei muito, pá, fez ali um pouco de crowd word e também fez ali um pouco de piada com a cidade de Braga, tipo de como foi o jantar e tal no dia, mas depois quando entrou no sol dela foi ali fortíssimo e tipo, nós tivemos quase 2 horas de espetáculo com o Rui Mirama e ela, acho que foi mais ou menos isso, quase 2 horas. Por isso, pá, muito fortes, ok? E não foi aquela cena de, ei, a sério que isto nunca mais acaba, não. Foi a cena de aproveitar até ao fim e quando acabou foi, ei, acabou? Foda-se. Por isso, gostei muito, recomendo muito, Crente de Luana do Bem, pá, se tiverem a oportunidade de ver ao vivo, recomendo muito. Se não verem, pá, é porque são uns homofóbicos de merda. Por isso, Depois, para terminar, e antes de ir para as recomendações culturais, que eu nem sei se haverá recomendações culturais neste episódio, pá, vou então falar do tema que eu ia falar na semana passada, que é o seguinte. Eu estava a ouvir o Terapia de Casal da semana passada, ou da outra semana anterior, em que uma ouvinte mandou uma dica, ou uma dúvida, que era... E depois eu estava a pensar e lembrei-me, ok, isto é quase como se fosse uma espécie de divertidamente. Por isso depois até fiquei assim um bocado na dúvida de, ok, nem é assim tão original, que é, há aqueles museus sobre a vida de pessoas, ok? Sobre a vida de um artista, de um pintor, normalmente é mais de um pintor, ou então de uma figura histórica, estás a ver? E ela perguntou de como seria um museu sobre a vida deles, ok? E eu então, roubei esse tema para mim, e gostava que também fizessem este exercício que é, o que é que acham que teria o vosso museu? Que salas é que teria? Que exposições temporárias é que teria? E que cenas é que se vendiam como brindes? E então, eu e a senhora engenheira tivemos aí num brainstorming e temos aqui algumas salas, tipo, aqui tenho a sala com os animais de estimação, porque tinha de haver uma sala para todos os animais de estimação que eu já tive e que ainda terei para o resto da vida. E depois também é a tal cena que é, agora neste momento, como eu venho muitas vezes à casa dos avós de senhora engenheira e está lá o cão que cresceu com a senhora engenheira, eu já o adotei um bocado, por isso ele também teria espaço nesta sala. Não era assim uma sala enorme, porque não tive assim tantos animais de estimação. Tive o Rufi, tive o Nodi, tive o Tufão, o Júnior e agora lá está. Entrava também o Faísca da senhora engenheira. Por isso, era uma sala pequeninha, mas depois teria assim tipo uma biografia de cada um. Por isso, seria interessante. Uma biografia e uma foto. Por isso, Depois, alcunhas para pessoas, porque tive uma fase de vida em que eu criava alcunhas para pessoas que pegavam, ok? Por isso, depois outra sala com as ideias sem fim, tipo, aquelas ideias que tu apontas porque achas que vai ser incrível e depois no dia seguinte tu pensas e se calhar não é assim tão fixe. Aqui nos últimos anos, essa sala seria ocupada com ideias para podcasts que nunca chegaram a acontecer, porque aconteceram alguns. Depois também uma sala para a família, uma sala com concertos e espetáculos, que também tinha de ter, e aí se calhar já teria algum vídeo, teria fotos e o caralho desses espetáculos, porque há cenas que são memoráveis. Depois uma sala para podcasts, porque além do Puto de Barba, poderia passar por lá o 26, Personas, Fratura Exposta, o Habitat Natural da Música, Preconceito, e acho que estão todos mencionados. Por isso seria até uma sala interessante. Claro que o Puto de Barba ocuparia grande parte do espaço, mas seria uma sala interessante. Depois também falaria, claro, dos podcasts que ouvi que me fizeram chegar até aqui. Depois uma sala das paixões, que claro, só teria a senhora engenheira, porque não existiram paixões antes dela. Não, isso foi o que eu lhe disse, ela estava a apontar, paixões? Que paixões? Que paixões? Eu, não, só terias tu, porque isso é engraçado, porque às vezes nós estamos a falar e surge assim, sei lá, na conversa, alguém com quem nós nos relacionamos e tu conheces essa pessoa de onde? E
E eu ou ela, foi uma pessoa, agora nós tratamos, foi uma pessoa que uma vez eu conheci, sabes? E tivemos assim um tempo a conversar e tal, estás a ver? Vamos assim por esse caminho, então é bem engraçado porque fazemos sempre aquela piada interna de nunca admitir que namoramos, vamos sempre por caminhos loucos, para não dizer, não, foi meu namorado. Ou foi minha namorada, não. Dizemos assim sempre cenas loucas, mas que acho interessante. Depois, também teria uma sala dedicada ao FM. É verdade, pá. É verdade, teria uma sala dedicada ao FM. Porquê, pá? Porque eu ao início estava a dizer que seria uma exposição temporária, mas é tal cena. Uma cena que te acompanha desde 2008. Nós estamos em 2025, por isso. Uma cena que te acompanha há 17 anos não pode ser uma exposição temporária. Ok, não pode ser uma exposição temporária, por isso, também merecia a sua sala. Teria aqueles saves históricos, que agora, sei lá, consigo-me lembrar de um save, sei lá, com o Porto em que eu fiz para aí 20 e tal épocas, que provavelmente foi o save mais longo da minha vida, que seria para aí no FM 2012 ou assim, que eu fiz 20 e tal épocas, ganhei, sei lá, 4 ou 5 Champions e acho que foi aí que eu me cansei, que foi tipo, já está tão fácil ganhar as Champions que já não vale a pena, estás a ver? Mas depois também tenho, sei lá, saves históricos com o Portsmouth ou com o Bolton, em que os consegui trazer para a primeira divisão, um pouco como estou a fazer agora com o Wrexham, que estamos na primeira divisão. O do Wrexham também estaria aí. O save anterior em que eu troquei de clube, em que fui para o Porto, para o Bayern e depois para o Barcelona e consegui finalmente ganhar a Champions, por isso também estaria aí. Pá, teria algumas cenas interessantes, ok? Teria algumas cenas interessantes. E depois, a última sala seria então dedicada às viagens. Esta sala, por enquanto, estaria um pouco vazia, porque ainda não sou assim um gajo tão viajado, infelizmente, mas mas no futuro queria encher esta sala. E depois, como estes museus, por norma, só se fazem quando a pessoa falece, então dava ainda para ter aí algumas viagens, espero eu. Depois, nas exposições temporárias, muitas delas seriam dedicadas a jogos, ok? Tem, por exemplo, CS, que houve uma fase em que eu jogava o CS 1.6, quando andava na escola. Íamos para o Cyber Club e era isso que fazíamos entre amigos. Depois teve ali um revival, na altura da pandemia, em que eu voltei a instalar o CSGO, mas depois, por exemplo, nem cheguei sequer a jogar o CS2. Nem o cheguei a instalar, por exemplo. Por isso, acho que provavelmente ficaria por aí. Depois também tinha a sala do Valorant, que quem acompanhou aqui durante a altura da pandemia sabia que eu estava viciado nessa merda para caralho. E depois também deixei de jogar. Tal como a exposição temporária do Euro Truck Simulator, que também, tive quando saiu o 1, que joguei bué, que não tinha leiria no mapa. Não era o 1, era o 2 que não tinha leiria. Joguei bué e fui muito feliz durante a pandemia a ocupar a minha cabeça com o Euro Truck Simulator. E depois então na pandemia foi também um escape em que eu voltei a instalar o Euro Truck Simulator 2, mas já não me bateu assim tanto, porque depois entretanto acabou a pandemia, vou fazer outras cenas. Mas digo-vos uma cena, às vezes é relaxante estarem a ouvir música ou podcast enquanto estão a jogar esse jogo, porque é tal cena, os únicos jogos em que eu ouvi mesmo o som do jogo foram CS e Valorant. Porque faz a diferença. De resto, os outros, eu metia só um podcast ou uma musiquinha a tocar e curtia ambas as cenas. Depois também teria uma exposição temporária dedicada aos 3 anos que passei na EPAV, que acho que foram 3 anos importantes e depois, ao mesmo tempo que eu vejo assim de longe, talvez me tenham atrapalhado um pouco depois da minha vida adulta. Mas eu acho que não os trocava por nada, porque acho que foram importantes para definir o meu caráter, ok? E depois Depois, eu ia dizer que talvez devesse ter aproveitado de forma diferente, mas não sei. Não sei, porque foram 3 anos que não se voltavam a viver, estás a ver? Em que se calhar não houve assim tanta dedicação ao estudo como era suposto numa escola, mas houve dedicação a outras paixões, como por exemplo ao CS e ao FM. Depois teria então a exposição temporária, que era seria assim só uma foto num corredor, que era dedicada à fotografia analógica. Porquê? Porque houve uma fase da minha vida em que eu disse, caralho, eu tenho aqui uma câmara analógica que é do meu pai.
de quando ele nos tirava fotos em putos. E a minha mãe tirava fotos em putos para mandar para a Suíça. Porque lá está, como o meu pai estava na Suíça, então ela fazia isso. Então é uma Canon EOS que é tipo, é ali o meio termo, deve ser ali no fim das câmaras analógicas e do início das digitais, estás a ver? E então tenho um objetivo e o caralho, por isso tem ali alguma qualidade. Só qual é a cena? Eu comprei 2 rolos, acho que gastei um e nunca os cheguei a revelar. Por isso seria essa a minha exposição temporária. Ou seja, seria o rolo lá exposto com os negativos que ainda não revelei. Por isso, pode ser que um dia ainda volte a isso, mas acho que não sou hipster o suficiente ou alterno o suficiente para me dedicar a essa cena, estás a ver? Depois também teria, sei lá, uma exposição temporária de vinil, porque tenho 2 vinis. Tenho 2 vinis, mas ainda me falta o leitor de vinil para os ouvir. E depois, as últimas 2 seriam uma dedicada à culinária, que é uma paixão recente que eu estou a gostar e tipo, gosto de inventar cenas. E às vezes nem estou assim muito confiante, mas depois peço umas dicas à senhora engenheira e sai qualquer cena. Ok? E então lá está, é bué da fixe também poder partilhar essas cenas com ela. E então teria também essa exposição temporária. E depois, tenho aqui uma que eu não sei se seria exposição temporária, se seria mesmo sala no museu, que é a compra da casa. A compra da casa, e só vos digo uma cena. Nós estamos aí em processos, ok? Estamos aí em processos, mas quando houver compra de casa, haverá novidades neste podcast, ok? É só o que eu vos posso adiantar. Por isso, acho que é uma cena interessante este conceito. De certeza que se calhar faltaram aí mais cenas, como por exemplo as amizades e tudo. Mas pronto, foi o que deu para apontar neste brainstorming. Gostava que fizessem os vossos museus, ok? E que depois também mandassem nos comentários ou caralho, ou por Instagram ou assim, sei lá, como quiserem. Depois, o que é que poderia ter... também tinha de haver outra exposição temporária que era a N2, mas se calhar estava nas viagens. Ok, estava nas viagens. Eu em viagens, um gajo pensa sempre só em viagens ao estrangeiro, mas não, também por Portugal também contam. E aí dava para encher bué de espaço. Depois, o que é que eu venderia na minha loja do museu? T-shirts personalizadas, ok, isso tinha de ter. Tote bags, para cumprir ali o facto de ser meio alterno. E o que é que eu venderia mais? Depois não sei, Talvez vendesse CDs com playlists minhas. Talvez isso. CDs não, vinis. Vinis porque alterno. Ok. Tinha uma coleção de vinis para vender. Olha, esse seria então um momento mais alto da minha vida. Não, mas não sei. Mas gostei muito deste brainstorming. Gostei muito desta ideia e quem sabe ainda quantas mais salas este museu pode ter. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Estou aqui o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, afinal vai haver recomendações culturais, acho que ainda tem aqui algum tempo, por isso vamos lá atacar isto. E mais uma vez começámos com uns podcasts e começámos com um podcast português que voltou, ao fim de sei lá quantos anos, que é o Hotel de Luís Franco Bastos. Este foi durante muito tempo o meu podcast favorito, porque lá está, porque era o podcast de um humorista, de um comediante, mas era totalmente diferente de tudo o que se tinha feito em Portugal, porque era quase uma radionovela, ok? E bem feito, bem produzido. Por isso, a última temporada, acho que ele se perdeu um bocado. Eu acho que cheguei a comentar isso, porque lá está, porque basicamente foi só saltar de país em país, e então acho que não era o desfecho ideal, mas então ele voltou para fazer aqui um desfecho, e então voltou depois de quase 2 anos e meio, porque o último episódio era de 7 de novembro de 2022 e ele voltou agora no 4 de abril de 2025 com o episódio Hotel 74, o visto, ok? Por isso, recomendo, mantém-se ali a qualidade de sempre.
e as personagens, tipo, as personagens que um gajo nem tipo, não sei se aconteceu convosco, mas um gajo já que acompanha muito aquilo, já sabia as falas dos personagens, mas tipo, não sabia imitar as vozes, pelo menos de alguns, mas quando as volta a ouvir é tipo, caralho, está igual àquilo que nós tínhamos ouvido, por isso, recomendo muito. E depois, então, nos podcasts brasileiros, mais uma vez, é verdade, mais uma vez, recomendo um episódio do Rádio Novelo Apresenta. O episódio chama-se O Espaço Vazio, e tem aqui 2 histórias, e diz assim na descrição: 90 minutos e alguns anos que se desmancharam no ar. No primeiro ato, o Botafogo foi campeão? De quê? Por Flora Thompson DeVoe. No segundo ato, o outro lado da produtividade química, por Sarah Zobel e Leonardo Aquino. No primeiro ato, então, conta a história de uma mulher que é do Botafogo e de tanto trauma de derrotas assim marcantes que a mulher teve, quando o Botafogo ganhou a Libertadores, ela entrou em choque e esqueceu esse momento da memória dela. E é tipo, é bué da estranho, porque era provavelmente o momento que ela mais ansiava e esqueceu-se da memória dela. Esqueceu-se que na semana seguinte ou assim, ou passado 2 semanas, ganharam o Brasileirão e também está apagado da memória dela, por isso, bué da estranho. E no segundo ato, conta mais uma história de um gajo viciado em opioides, que lá está, provavelmente será uma das pandemias do futuro, porque já está a acontecer a cena com o fentanil nos Estados Unidos. Há pessoal que está a consumir medicamentos que são receitados pelo médico, mas está a consumir em doses excessivas e não sabemos o que é que isso vai fazer para a saúde das pessoas. Por isso, provavelmente será só um problema que as pessoas se vão preocupar no futuro, mas já está a afetar algumas pessoas. Por isso. Depois, na música, tenho aqui 2 álbuns. O primeiro é em português e é do Jasmine, que lança o seu 3º álbum depois de Culto da Brisa de 2019 e Acordado a Sonhar de 2021, que este aqui eu lembro-me de ouvir e de ter gostado muito. Lança agora o Dias em Branco, que foi lançado no dia 4 de abril de 2025. E eu gostei, ok, preciso de ouvir mais dele, mas gostei. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, À Tua Vontade. E há tanto que eu queria fazer sem ser a vontade dos outros, o trabalho dos outros passam por mim a correr, os dias que eu não vou voltar a ver tão cedo. E para terminar, temos aqui o novo álbum de uma banda que eu tinha ouvido, o álbum de estreia. Não sei se estão a ouvir, mas estão aí a passar motas na estrada. Mas então estou a falar da banda Florist, que tinha lançado o seu álbum de estreia e homónimo em 2022, e agora eu percebo que não é o seu álbum de estreia, mas pronto, como é o único álbum que eu ouvi deles, para mim é o álbum de estreia, sendo que o Florist de 2022 é o seu 4º álbum, porque já tinham lançado The Birds Outside, Sung, de 2016, If Blue, Cold Be Happiness, de 2017, e Emily Alone, de 2019. Lançaram então o Florist de 2022 e lançaram agora o Jelly Wish, que eu gostei muito. Fui ouvindo e também lá está, tenho de ouvir mais, mas gostei do que ouvi. E então a Forquilha diz o seguinte: adotando um som lúcido, quase alucinogénico, a banda indie folk enche o seu 5º álbum com uma admiração arregalada pelos milagres do cotidiano. Por isso, também já vi que tem aqui mais cenas que preciso de ouvir, mas vão ficar se calhar para o próximo episódio. Mas gostei muito deste álbum e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Levitate. Seem to come remind me what we're here to find. Sometimes
acho que é isto. Mais um episódio gravado em condições adversas. Tipo, já estou aqui a suar de estar aqui a falar e de estar aqui a embaciar este carro todo. Mas se este episódio conseguiu ser gravado, pá, qualquer um será. Por isso, fiquem confiantes que este podcast afinal ainda terá pernas para andar. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.